Boa tarde! Você está novíssima também, E né? você? De shape. Olha, eu falo que o tempo faz muito bem pra gente. A gente tá vinho. É, eu também acho, também acho. Tudo bem, gente? Tudo bem, mulherada? Homens também, né? 2 horas? É! Olha, não serão 2 horas, mas vão parecer 2 horas de tanto conteúdo que a gente vai trocar. Vai ser tudo, gente. Então, o cronograma aqui, a gente vai trocar uma ideia realmente, trazer uma pessoa que eu acho que inspira demais todos vocês. Acho que, assim, Laura, para mim, é uma pessoa que domina demais muitos assuntos. Então, a gente quis trazer essa especialista maravilhosa para estar aqui com a gente. Obrigada, Esther. Olha, mais uma vez, é o 4º ano nosso, né? 4. Parece que foi ontem que a gente estava lançando a linha, né? Exatamente. E eu acho que o que a gente tem de aprendizado nesses 4 anos, né? Já começando a falar para vocês, que assim, o quanto é importante a gente ter momentos como este aqui, de falar abertamente sobre sexualidade, falar abertamente sobre os toys, falar abertamente sobre comportamento, sobre afetividade e sobre a importância de quem leva essa informação ao consumidor final, né? Então, quem leva essa informação, ela começa lá atrás, desde a hora que se desenvolve um toy, uma cosmética íntima, até a hora que chega à mão, né, da mulher, do homem, de quem vai consumir. E toda essa cadeia, vamos dizer assim, todo esse caminhar do produto, ele precisa de pessoas ali pensando, refletindo em qual é a parte de cada um nessa história. No caso de vocês, né, que vão revender o produto, que vão ter as lojas para esse produto, é fundamental, porque não adianta nada você ter um produto incrível e quem vai colocar na mão desse consumidor final não ter uma ligação com o produto, não ter uma ligação com a questão da sexualidade de uma forma aberta, esclarecedora, sem preconceito também, né? Porque às vezes a gente pode ter um certo preconceito, nossos próprios preconceitos, que a gente vem de uma educação sexual muito repressora, né? A gente pode ter um certo ali aversão a algumas coisas, preconceito com algumas práticas, com alguns gêneros, com algumas formas de viver a sexualidade, e isso vai vazar na hora da gente fazer uma entrega de um produto. Então, é muito importante. Então, talvez um aprendizado nesses 4 anos é do quanto momentos como este aqui são fundamentais para a gente transformar para melhor essa realidade de sexualidade, sexo, como assunto tabu ainda na nossa cultura. Maravilhoso, Laura. Eu acho que é muito isso mesmo, o atender pessoas. A gente tem que muito saber como se posicionar. Então, os nossos tabus, pessoal, principalmente a gente que vende produto íntimo, vibrador, a gente vende qualidade de vida, a gente tem que trazer isso de uma maneira leve para todos os clientes que a gente atender. Com certeza. E a gente vai conseguindo trilhar esse caminho com uma atitude de busca de informação. Porque, como eu já falei outras vezes aqui, sempre falo nas palestras que eu faço pelo Brasil afora, no consultório, nas mídias sociais, né? Enfim, nos livros. Acabei de lançar um livro agora, mais um. Eu sempre digo que a gente tem que ter uma atitude de busca de informação, porque ninguém nasce sabendo tudo sobre sexo ou sobre nenhum assunto. E o assunto também não se esgota. Cada dia é inédito, a cada momento surge uma nova dúvida, surge um novo pensar, a cada momento de vida nosso também, né? Então, a gente, o tempo todo, precisa ter essa atitude de busca de informação para ir transformando o conhecimento, ir ampliando o conhecimento, ir aprofundando o conhecimento e revendo conceitos e preconceitos. Então, é um caminhar ininterrupto, porque cada dia é inédito. Né? Um exemplo disso, por exemplo, quando eu já sou uma mulher que já entrei na menopausa. Pré-menopausa, talvez eu falasse de menopausa de uma forma. Pós-menopausa, você já fala de outra. É o viver, né? Tem a vivência. Mas quer dizer que eu não possa falar de um lugar? Claro que pode. Mas as vivências vão sendo inéditas, e isso é um dos exemplos. Cada vivência que a gente tem também na nossa vida particular com a sexualidade também reconfigura o modo como a gente vai
lidar com aqueles produtos. Não quero dizer que todo mundo tem que experimentar tudo e viver tudo, né? Não é isso, né? Ou pode. Pode também, né? Vai a gosto de cada um, né? Mas é a questão de você ir sempre tendo cada dia inédito e cada dia você ir vendo e revendo onde mais você pode buscar informações e transformar, né, todo esse pensar para ser cada vez mais saudável, responsável e principalmente prazeroso. Maravilhoso. Ó, que mulher, como fala bem. E, Laurinha, você tocou num ponto muito bacana, dessa questão das nossas fases. Eu lembro a primeira vez que a minha mãe me colocou para trabalhar numa feira erótica, era na Erótica Fair. Eu não sabia nem ligar um vibrador. E aquele mundo era muito surreal para mim. Na hora que ligou o vibrador que eu fui vender no varejo, eu fiquei mais chocada que o cliente. E aquilo para mim era tudo novo, eu não sabia como fazer, não sabia nem como ligar, não sei nem como eu vendia aquele vibrador, porque o cara ficou mais... Acho que ele comprou por dó de mim. Ficou sem graça do que eu estava mostrando. Imagino. E aí hoje a gente se vê aqui falando sobre sexualidade, sobre produtos, de uma maneira tão diferente de como eu via antes o mercado. Eu fui uma pessoa que tive vergonha de falar que minha mãe tinha empresa de cosméticos íntimos. Eu falava que ela tinha empresa de cosméticos. Certo, você vê como é, mas é difícil mesmo, né? É difícil e agora você está aqui uma formadora de opinião, uma líder, né, nesse campo. E o quanto é difícil, e não é porque isso é localizado em você, Stephanie, é difícil em toda uma cultura. Cada um de nós tem as suas dificuldades com o tema. Eu, na minha infância, na minha adolescência, eu também não tive aulas de educação sexual na escola. Então, quando eu cheguei na minha fase adulta e fui trabalhar com sexualidade, num primeiro momento eu era jornalista. Já contei essa história aqui, mas gosto sempre de lembrar. Eu era jornalista, surgiu uma vaga na revista Cláudia para editar uma área de sexualidade que não existia. Era uma vaga nova para ser editora de sexo. Isso foi em 1997. Tem muito tempo isso, né? Tem 30 anos. E aí, quando surgiu essa vaga, eu também tinha vergonha de falar as coisas que eu falo, pênis, vagina, ânus, blá, blá, né, e falar sobre sexualidade de uma forma tão tranquila. Aí eu fui estudar. É a atitude de busca de informação, que eu vivenciei isso. Eu fui fazer uma especialização em educação sexual, me tornei sexóloga educacional no primeiro momento. Num segundo momento, eu fui fazer psicologia como segunda formação e me tornei uma terapeuta sexual, me tornei uma analista junguiana que eu sou hoje. Mas foi um caminhar que lá atrás também havia uma vergonha em lidar com o tema. Não é simples, é ainda. E a gente vê hoje ainda, né? Quando eu vou fazer ação para o mundo jovem, os adolescentes que a gente fala, hoje eles já sabem tudo. Não, não é assim. O adolescente também tem uma jornada de aprendizado e tem também as suas dificuldades, tem as suas vergonhas, tem as suas inibições. Quando eu fazia o programa de TV o Altas Horas, né, que eu saí em 2022, fiquei 15 anos lá. Os jovens tinham vergonha de perguntar, brincavam daquele jeito. Eu tenho um amigo, né? O amigo mandou perguntar, né? Então, ficava sempre isso é uma forma de você lidar com o tema. Aquela risaiada, né? É uma forma de lidar com um assunto que não é simples. Então, a gente tem mesmo essas inibições. E eu acredito muito que nos trabalhos de cada um que está, né, aqui, encontrem pessoas deste universo, que é a nossa cultura. Então, provavelmente, chega alguém na loja, né? Provavelmente chega um cliente, uma cliente com dificuldade, chegam pessoas mais soltas e provavelmente você vai contratar uma equipe, você vai ter que treinar ali a sua equipe também com um discurso muito parecido com esse que a gente está tendo aqui, que não é simples. E a gente mesmo, né? Estou vendo aqui que a gente tem carinhas de idades variadas, né? Mas não estou vendo ninguém com 18. Então, a gente também foi fruto de uma educação repressora, né? Muito provavelmente, muita gente aqui não teve aula na escola, né? Não teve aula na faculdade, na escola, onde foi. Então, também tem uma dificuldade com o tema. Então, a gente precisa fazer um trabalho em nós constante de ver e rever conceitos e preconceitos, até mesmo para estar aqui, compartilhar o conteúdo e fazer o nosso trabalho. Perfeito. Como eu comecei a falar agora, boa tarde, eu sou a Bibi Lotti, sou do marketing da INT, sou educadora sexual também. Já tive o prazer de entrevistar a Laura Miller junto com a Esther no nosso podcast, Intimidade Podcast. E, já que a gente começou a falar, né, um pouquinho sobre liberdade, talvez, eu acho que
algo que a gente trabalha muito e se relaciona com liberdade é o vibrador. Sim. Né? E tem muitos mitos ainda que permeiam os vibradores. Se ele atrapalha o relacionamento, se isso significa que o homem não está mandando bem, se perde a sensibilidade. E você tem, né, os vibradores com a INT e tudo mais. Então, falar desses mitos um pouquinho que envolvem, né, os vibradores, toda essa coisa que é construída. A gente está falando sobre educação sexual. Educação sexual também é isso, né? Quebrar mitos, né, Laura? Quebrar mitos. Mas tem muitos mitos, sim. Na questão dele atrapalhar o relacionamento, claro que um vibrador, um brinquedo, ele vibra, ele tem uma série de funções, né? Mas, e ele foi desenvolvido para a região vaginal, por exemplo, ou pode ter sido desenvolvido para a região masculina, né? Então, para a região genital feminina ou masculina, ou para o ânus, ou para onde for. E aí, esses brinquedos, esses vibradores, esses toys ou o que for, eles vão competir com a pessoa, né? Com o homem ou com a mulher, em termos de estímulo erótico. Não há uma competição. Mas há um mito, uma crença entre o casal que, às vezes, o vibrador vai substituir um ou outro. Não vai. O vibrador é para entrar como um brinquedo que você pode usar sozinha, sozinho ou a dois. Mas, quando você está a dois, é um complemento. Então, não é uma substituição. É para entrar na brincadeira do casal, é para trazer mais prazer para o casal. Que aí eu costumo brincar sempre que, assim, o vibrador não vai te abraçar, né? O vibrador ainda não, né? Não temos isso. Mas o vibrador não vai conversar com você, o vibrador não vai ter uma vida com você, ou o vibrador não vai sair para jantar com você. Você pode levar o vibrador. Mas, enfim, não vai ter um relacionamento deste nível humano, né? Então, a gente pensar que é um brinquedo e deixar ele no lugar do brinquedo. Então, ele não é para competir com a relação. Então, esse é um dos grandes mitos. Se a pessoa vai se enjoar da relação a dois, ela pode se enjoar da relação a dois ou se cansar da relação a dois por infinitos fatores, não necessariamente pelo brinquedo erótico. Não é? Porque quando a gente gosta de estar a dois, a gente gosta de estar a dois. Mas pode ter uma pessoa que não goste de estar a dois. Aí vai encontrar um vibrador e vai se apaixonar por ele? Até pode. Ou por vários? Até pode. Mas a questão não é o brinquedo. Percebem? A questão não está localizada no brinquedo, está nas preferências pessoais. Eu prefiro sentir prazer sozinho ou sozinha. Ou, eu gosto de estar a dois. Ou, só me frustro com as parcerias amorosas. Só encontro um parceiro ou uma parceira que não são agradáveis. Então, eu prefiro não, né? Então, você vê, a questão não está no brinquedo erótico, no toy. A questão está nas relações interpessoais e nas preferências individuais. Então, a gente tem muitos mitos, mas o que eu digo é assim, ninguém é obrigado a usar um brinquedo erótico, mas se você se abre para esse universo, você pode ter muitos ganhos, né? Você pode complementar muito o seu prazer. Perfeito. Maravilhoso! E sabe o que eu amo nessa linha de toys aqui da Laura? Deixa eu até segurar um. Segura, por favor. Eu adoro, primeiro, o design. A cor eu acho que a gente incrível. Escolheu a dedo. Nossa, eu acho linda essa cor. Você sabe como é que a gente escolhe? Você ia falar o que você ama, né? Quer falar? Eu ia falar como a gente escolheu a cor. Não, fala primeiro que eu acho que conecta. A cor a gente escolheu, gente, porque a gente tinha uma infinidade, uma paleta enorme, né, de cor, uma paleta enorme de cores para poder escolher. E aí, eu estava numa pegada, na época que a gente começou, há 4 anos, eu tinha acabado de me mudar para a zona rural de Minas, onde eu me mudei, onde eu moro. Estava muito nessa coisa de natureza, de algo verde, né, desse universo, de coisas naturais. Aí, nesse caminho, a gente escolheu o aroma da linha, que é verbena. Verbena. Que é esse cheirinho verde. Mas também eu queria uma coisa para qualquer sexo, ambos os sexos. Eu não queria uma linha que atrelasse ao sexo
sexo feminino, uma cor clássica do sexo feminino ou do masculino. Eu queria uma cor unissex, que pudesse ser para ambos os sexos, além de um aroma como verbena para ambos os sexos. Então foi assim que nasceu os brinquedos na cor verde, né? E aí com o toque int aí, com dourado, né? Uma coisa para ficar elegante. Ai, Foi assim que surgiu. Vem com saquinho para guardar. É lindo. Essa linha, para mim, é uma das mais bonitas. Eu amo a cor. Eu acho que ela tem uma elegância. Quando você posiciona dentro da tua loja a linha toda da Laura com os brinquedos, ela passa um bem-estar, ela passa uma serenidade muito gostosa. E falando de brinquedo, me corrija se eu estiver errada. Uma dica que eu gosto de dar é que os seus brinquedos, eles não parecem uma competição para o homem. Tem mulher também que chega com o Paulão, com o Chicão, com o Netão. Sim. Que, chega com um negócio desse tamanho, Laura. Eu ia me assustar. Assusta. Eu ia me assustar se fosse homem. E isso daqui não. Isso daqui você entrega na mão do homem e ele brinca com o seu prazer. Sim. Porque a ideia muito do vibrador bullet é que você que seja discreto, que você possa levar ali, tem um saquinho e tal, que você possa levar na sua necessaire, você pode colocar na necessaire de maquiagem, né, por exemplo. Mas também um vibrador bullet pode ser para ambos os sexos, né? A gente pode ter um homem que vai usar o vibrador aonde? Para estimular testículos, cabeça do pênis, a glande, o corpo como um todo. A gente pode estar pensando num relacionamento de 2 homens, não é para introdução, mas é para estimular esses pontos eróticos, né? Você pode introduzir um pedacinho? Até pode, mas não é essa a ideia. A ideia é você estimular o clitóris, a região vaginal feminina como um todo, mas pode ser usado em mamilos. E aí a gente brinca com o casal. Podem ser 2 homens, 2 mulheres, um homem, uma mulher. E aí você pode brincar na região vaginal como um todo e tem essa questão de não competir, que eu acho que é o fundamental. Laura, e ainda falando dos complementos, talvez... Olha, Stephanie. Diga. Tem um mito também que falam assim, ai, minha namorada pediu para usar lubrificante, então quer dizer que eu não estou mandando mais bem. Quer dizer que não está legal. Então tem essa ideia de que o lubrificante é sinal de que existe alguma questão. E junto dos brinquedos... Temos, né, os lubrificantes. Os lubrificantes também. Sim. Então acho que você pode falar dessas duas coisas. Vamos. Bom, o lubrificante a gente já conta a história dele, né? Como é que ele nasceu aqui, que ele vende separadamente, mas ele vende também junto com um vibrador bullet, né? Que foi um... Ele nasceu, né? Aí, né, Stephanie? A gente começou com foi meu um primeiro lubrificante. bullet. Meu primeiro bullet. Foi o primeiro bullet. E a gente começou com o lubrificante. A nossa história começou, a ideia começou com o lubrificante, a gente já conta. Agora, o meu parceiro ou a minha parceira, o meu parceiro, vamos dizer assim, minha parceria não está mandando bem, por isso que eu não estou lubrificando. Pode ser verdade? Não necessariamente, né? Ou até pode ser que vocês não estão se dando bem e não estão lubrificando. Mas a lubrificação não depende só da intensidade do sexo. Ela depende, basicamente, a lubrificação de cada pessoa depende, basicamente, de uma questão hormonal. Então, começa com os hormônios. Em variadas etapas da vida, a gente tem uma alteração hormonal importante. Falei aqui de menopausa, por exemplo, é uma fase em que vai ter uma baixa hormonal importante e que a mulher vai lubrificar menos do que ela lubrificava antes. Nas fases de gravidez, por exemplo, tem também a cada trimestre uma alteração na lubrificação. Ou na vida como um todo, a mulher pode ter uma mudança hormonal importante, não necessariamente em menopausa, e ter uma alteração na lubrificação. As questões da lubrificação, então, elas oscilam. E pode ter também uma mulher que lubrifique muito a vida inteira. O organismo dela tem essa característica. Ela produz muita lubrificação naturalmente. E pode ter outra mulher que sempre produziu pouquinho. E está tudo certo. Ela vai ao médico ginecologista, faz os exames e está tudo certo com o corpo dela. Só que isso é uma característica dela, né? Então, a gente entender que a questão da lubrificação tem a ver com características pessoais e com fase da vida.
E algumas, por exemplo, se ela tem uma infecção sexualmente transmissível, pode ter alguma infecção sexualmente transmissível que está trazendo alguma alteração na região vaginal e que está comprometendo não só a lubrificação, mas também. Pode. Então, é uma série de fatores. Então, primeira coisa, se a mulher tem uma questão com a lubrificação, ela precisa, e isso com lubrificação ou sem lubrificação, a gente precisa ir pelo menos uma vez ao ano ao médico ginecologista. Esse mês, por exemplo, é um mês que a gente faz muita campanha sobre câncer de colo de útero e, por conta disso, a gente enfatiza muito a necessidade, o Março Lilás, e a gente enfatiza a necessidade de irmos uma vez ao ano ao médico ginecologista para fazer os exames de rotina, para tratar o que for necessário. E nessa visita você também pode questionar sobre, e os médicos também questionam, pedem exames para ver os hormônios, e aí isso vai impactar na lubrificação. Essa é uma questão de saúde. A outra questão é que pode ser que ao longo da transa a pessoa não sinta mesmo tanto prazer assim. E aí ela não vai entrar num estágio, que é a segunda fase da resposta sexual, que é a excitação. Ela não vai entrar nessa fase de excitação em que, naturalmente, a vagina vai se alargar, se aprofundar e se lubrificar. Porque ela não está tão excitada assim. Então, pode ser. Mas também dizer que é porque o outro não está mandando bem, aí é demais. Pode ser que os dois não estejam se dando bem, ou que ela tenha ali uma questão. Porque para a gente chegar ao orgasmo e descobrir o nosso caminho de prazer, é a gente com a gente mesmo. Os caminhos para a gente, aí já falando da dificuldade de orgasmo e de prazer, é a mulher que precisa, com ela mesma, encontrar os seus mecanismos de prazer, o seu jeito de sentir prazer. Se tiver difícil, tiver uma dificuldade importante de orgasmo, buscar a ajuda de um sexólogo, de uma psicóloga, ver como é que faz isso, Então, a lubrificação, ela caminha por todos esses terrenos, mas a resposta para a pergunta, então, é sim, isso é um mito. E aí a gente chega aqui no nosso lubrificante. Então, se a pessoa tem uma dificuldade com a lubrificação, ela precisa ter um lubrificante junto para que a penetração, para que o uso de brinquedo erótico seja prazeroso e para que ela possa usar com tranquilidade, talvez numa camisinha também, é um lubrificante à base de água, que não danifica o brinquedo erótico, não danifica a camisinha e que só vai fazer bem. E aí, pensando, isso se ela tiver uma dificuldade de lubrificação. Se ela não tiver uma dificuldade de lubrificação, aí o lubrificante pode entrar como um plus, pode entrar como algo a mais, como um complemento. Porque quanto mais lubrificada ela estiver, mais prazerosa a transa vai ser. E aí a gente pensou nesse brinquedo para isso. Nesse cosmético para isso, Que é um lubrificante poderoso, que tanto para quem tem uma dificuldade de lubrificação ou para quem não tem, vai complementar as práticas. Para sexo anal, quem gosta de fazer sexo anal precisa usar um lubrificante, precisa usar camisinha, porque é das práticas que oferece maior risco de infecção, de doenças, de transmissão de doenças, e precisa usar um lubrificante. E para a penetração vaginal, também. E para a masturbação, também fica prazeroso. Então, o lubrificante é deixar a imaginação fluir. E ele é o queridinho, Ele é o brinquedo, não é o brinquedo, Ele é o produto que, se a gente precisar indicar, que produto é fundamental, Qual seria fundamental? O lubrificante. E por isso que a gente, logo no início, a gente falou, então vamos lançar o lubrificante com um vibrador bullet, porque o vibrador bullet é discreto, ele pode fazer uma dupla aí muito bacana para o prazer de ambos os sexos. E esse aqui, ele tem um monte de coisas, e aí eu vou passar para a Stephanie contar, porque ele vem com muitos ingredientes, Stephanie? Ele vem. O que a Laura quis quando a gente estava desenvolvendo essa linha? Existem muitos lubrificantes por aí, mas o que ela queria era algo que realmente funcionasse e que você não tinha que ficar reaplicando e que ele tivesse algum benefício para o corpo. E qual o benefício que a gente podia trazer? A gente trouxe o ácido hialurônico para hidratar essa região, ou seja, não é que ele só lubrifica, ele vai também hidratar. Como é que você prova isso para o teu cliente? Bota um pouco do lubrificante aqui, espalha, pega um papel, tira do teu cliente e pede para ele passar a mão. A região que aplicou
vai estar hidratada. E aí tem o depantenol também, o ácido lático, um monte de coisa bacana que faz esse lubrificante ser, acho que o mais vendido da Inti. É o mais vendido da Inti. Ele é incrível, realmente a textura, o efeito, a gente tem um feedback dele muito bacana. Então, realmente ficou perfeito. Ai, que bom. E eu fico muito feliz porque ele ficou do jeito que eu queria, com a tecnologia que a Inti trouxe, com o aroma que eu tanto quis, né? Que é esse verbena, que é um aroma que agrada ambos os sexos, que o homem pode usar como aroma. E, assim, acho que, se a gente for pensar em produto erótico, eu acho que a gente precisa começar por ali. Então, isso também é uma dica para vocês, né? Receber um cliente, uma cliente de cara. Não é empurrar o lubrificante, mas tenta adicionar o lubrificante ao que for comprado ali, ao que for sugerido, porque ele vai trazer um benefício extra. E ele vai trazer um benefício, um ganho no prazer. Porque, às vezes, você usar um brinquedo erótico também, se você tem essa questão com a lubrificação e fica tudo muito seco, incomoda. No homem também, né? Você vai usar um vibrador bullet, que seja na cabeça do pênis. Se você põe uma gotinha de lubrificante, já fica mais prazeroso. Então, o lubrificante ele vai deslizar. Ele é feito ele foi pensado para a penetração, mas ele pode ser usado em múltiplos momentos, nos mamilos, por exemplo, também, né? Um pouquinho, já que você tem ele ali, né? Então já brinca com tudo. Mas para a penetração em si e para o uso de brinquedos eróticos, ele é maravilhoso. Perfeito. Já já a gente vai fazer aquele bate-bola do meu amigo, minha tia mandou perguntar daqui a pouquinho. Mas para a gente linkar ainda mais um pouquinho com o uso dos toys e os lubrificantes, é legal a gente entender o quanto é importante estudar sobre o que a gente está vendendo. Porque olha a Laura falando, gente, já pensou lá na loja de vocês, vendendo os produtos? Ia vender muito, porque explica, porque mostra realmente o quanto... A gente aqui agora já está pensando, eu acho que eu preciso desse produto. Então, é essa a sensação que a gente tem que fazer quando a gente está ali vendendo e tudo mais. E eu vou dar mais uma dica. Todo esse nosso conteúdo vai estar disponível, né? No site, nas redes da Inti. Eu também vou compartilhar. Eu acho que a gente pode e deve prestar esse serviço também, né? Para o cliente, né? Então, por exemplo, claro que eu quero que vocês indiquem as minhas redes sociais, mas não só. Indicar as redes sociais dos produtos como um todo, né? E indicar... E isso, né? Manda o link para o cliente. Olha aqui, você quer saber mais? Ó, olha esse link aqui, acompanha isso aqui, vê essas informações. Então, a gente pode e deve, né, fazer todo o nosso discurso, mas a gente também pode ilustrar, que eu acho que é bacana. E esse é um grande poder das mídias sociais. E, mais do que isso, né, gente, em tempos de IA, né, que a gente tem tanta coisa fake por aí, quando a gente pega um cliente pela mão e fala, não, isso aqui não é fake não, gatinha, isso aqui é real, não é um produto fake, né? Não é um produto que não entrega. Isso aqui é real, olha aqui. Vê esse link, que esse link também é real. É bacana. Eu acho que é um serviço, não é? Então, para usar, por exemplo, o lubrificante com os toys, tem gente que fala que o uso de toys desensibiliza. E o lubrificante, junto com os toys, ele acaba sendo um plus, um intensificador e ajuda muito. Uhum. Então, falar dessa questão também para que quando elas recebem essa objeção do cliente, é muito legal saber como responder isso. Vamos falar, então, desse mito que o brinquedo erótico dessensibiliza, ou seja, que você para de sentir, né, aquela área sensível e para de sentir prazer, né, a dois ou de outras formas. Vamos lá. O estímulo erótico, o brinquedo erótico, talvez, ele vá te levar bem rapidamente ao orgasmo. Não vai ser, talvez, na mesma velocidade que uma relação a dois. Ah, então eu estou dessensibilizada por causa disso, porque eu quero a mesma velocidade com o brinquedo, então não fica a dois. Porque brinquedo é brinquedo, a dois é a dois, né? Mas você pode ter o A2 com o brinquedo. Só que, às vezes, a gente quer... Sabe, a gente está eu vinha falando hoje de manhã, estava lá me maquiando, me arrumando e tal, a gente estava falando muito nessa sociedade da performance.
que tudo tem que performar, tudo tem que ser rápido, tudo que isso, que aquilo outro. Mas calma, quando a gente está falando de ser humano, cada um tem seu timing, cada um tem seu tempo e o casal vai ter o seu jeito. Então, o brinquedo ele não vai dessensibilizar, ele vai performar como um brinquedo. Ele foi desenvolvido para ser um brinquedo e para trazer aquele nível de estímulo, aquele orgasmo. Mas quando a gente está a dois, é um outro nível de estímulo, com outras camadas, e pode ter o brinquedo junto. Então, o brinquedo, ele, por exemplo, na penetração vaginal, a gente pode usar um vibrador bullet junto. Né? Então, enfim, a gente pode, e em várias posições a gente pode usar. Ou pode usar nas preliminares. Então, não vai dessensibilizar no sentido de tirar a sensibilidade em relação à parceria, ao humano, ao nosso lado. Né? Essa é uma questão. Mas a gente precisa entender que brinquedo tem a performance de um brinquedo e gente tem uma performance de gente. Né? Gente não vibra. Né? Até hoje a gente não vibra. Né? Nem a mulher, nem o... A gente pode vibrar, assim, né? Mas o do brinquedo a gente não vai fazer. Mas, enfim, né? Então essa é a ideia. E a outra questão, aí é uma questão de funcionamento orgânico. Né? Ah, mas se eu fico muito tempo com o brinquedo no meu clitóris, vem muita pergunta assim para mim quando eu estou em palestra. Se eu fico muito tempo com o brinquedo no meu clitóris, aí parece que amortece, eu paro de sentir no clitóris e eu começo a sentir até um incômodo ou uma dor. Sim, isso acontece. Por quê? Porque o clitóris, se estimulado por um tempo muito prolongado, em algum momento ele vai parar de dar aquela resposta prazerosa e pode trazer até um incômodo. Mas é temporário, né? Mas é temporário. Não quer dizer que nunca mais na vida você vai ter. Então, talvez signifique que está na hora de parar. Já foi bom por hoje, deu por hora. As britadeiras de vibrador, que eu falo que, gente, dá uma maneirada, que o vibrador já carregou 3 vezes e a mulher ainda está lá. É isso aí, não sabia dessa expressão da britadeira, adorei. Tenho várias amigas britadeiras. Eu falo, gente, o vibrador para vocês tem que durar 12 horas, porque não é possível. Então, a britadeira não vai rolar, né, gente? Então, é entender que, assim... Né? Em algum momento, se o uso foi muito prolongado, ele vai sim ter essa dessensibilização, ou seja, não vai estar tão sensível no sentido prazeroso, mas interrompe e depois retoma. É como se a gente quisesse ter, sei lá, orgasmos infinitos naquele dia. Não, vai ter uma hora que deu, né? Ou se o homem quisesse ter ejaculações com orgasmos infinitos, vai ter uma hora também que vai parar. E isso vai acontecer também com o uso do brinquedo e com o clitóris e com outras regiões. Perfeito. Agora vocês já sabem como responder, né, gente? Então vamos agora pro bate-papo? Pro bate-bola? Tá preparada? Tá Porque preparada? nós duas juntas... É assim, eu abri uma caixinha ontem, recebi algumas coisas bem legais para perguntar. Só que, óbvio, minha gente, aqui a gente não vai perguntar... Ai, Laura, qual a posição que eu posso fazer para sair da rotina? Tem que ser mais algo tipo altas horas, entendeu? Que era punk. Então, Bibi, seleciona as punks. Ó, vou começar com uma assim. Meu amigo mandou perguntar... Sim. Se sexo oral com lubrificante, aí pode engolir o que vier junto? Não! Conta pro amigo que nem com lubrificante, nem sem, a gente não pode engolir o que vier junto, né? Por quê? Não, você não sabia? Ah, mulher, você tá fazendo errado a vida inteira. Porque em tempos de infecções... Então, eu vou responder para você. Então, vamos lá. Em tempos de infecções sexualmente transmissíveis e AIDS, né? Em tempos de HPV e de tudo mais, primeiro, a gente deve fazer sexo oral, coisa polêmica, tanto no homem quanto na mulher, vestindo, embalando o dito cujo, vestindo a camisinha, né? Agora, claro que se a gente tem um casal constituído há um tempão, os dois vão aos médicos, os dois fazem exames, os dois têm um acordo de, pelo menos, fidelidade, se for, né, fazer algo fora, fazer com camisinha. Aí, às vezes, ou estão, né, no intento aí de engravidar, às vezes o casal tira a camisinha da equação.
Mas os infectologistas são unânimes em afirmar que a gente não deve beber esperma, brincar com esperma, engolir esperma, nada disso, porque ele é um grande transmissor de vírus, bactérias e também do vírus, especialmente do vírus da AIDS. Então, a dica é não, não deve. Pois é, mas aqui vocês estão perguntando, né? Vamos lá, questões polêmicas. Eu conheço a Débora, eu sou amiga da Débora. Vamos lá, gente. Eu não posso dar uma informação, né, como sexóloga, eu não posso te dar uma informação que fuja do cenário, né, do que a sexologia diz, não é? Olha, talvez ela Desculpa. Talvez ela teve sorte na vida, minha gente. Né? Mas pode ser. Agora, se eu puder trazer aqui uma informação, né, olhando aí para a saúde sexual, semana passada eu estava aqui, eu já vou fazer um parênteses, mas é para a gente entender que a gente precisa, sim, ter um olhar para a saúde. Semana passada eu estava aqui fazendo uma ação para um laboratório sobre câncer de colo de útero e vacina contra HPV. Câncer de colo de útero é um dos que mais matam mulheres no país. Vocês sabiam disso? Né? E o câncer de colo de útero tem a ver com o HPV, que é o papiloma vírus humano, que ele é transmitido onde? Em relações sexuais. E aí tinha lá, na nossa mesa, tinha também um médico falando que não é só em mulheres. A gente está fazendo a campanha esse mês de Março Lilás para mulheres. Mas que também hoje tem um alto índice de câncer de pênis e de câncer de cabeça e pescoço de garganta. Por que o câncer de garganta relacionado ao HPV? Sexo oral. Brincadeirinhas com esperma. Homens também. Né? Então, assim, não é brincadeira. Né? Um câncer assim, não é uma brincadeira. Um aqui no peito também não, assim... no peito, uma beleza. Pode acontecer. Mas fazer uma pintura no quadro, às assim. vezes pode brincar com isso e tal, mas assim, a questão é a gente ter as secreções, especialmente o esperma, nos genitais, né, nos orifícios, né? Então, na boca, na região vaginal, no ânus. Então, a gente ter esse contato com o esperma é grave. Eu estou trazendo, a gente está aqui num momento de falar de prazer. Mas a gente não pode esquecer que a prática do sexo pode ser uma prática prazerosa, mas também está ligada a infecções sexualmente transmissíveis que matam. Totalmente. Como, né, o câncer de colo de útero, que não é fácil, que mata mais, né, um número enorme, não vou lembrar agora, de mulheres. Então, assim, a gente tem que ter cuidado. E aí vem esse médico e conta do câncer na garganta, do câncer de pênis. Até na Sociedade Brasileira de Urologia, eles têm uma campanha que é assim, pênis, você só tem um. Tipo, né? E aí a gente brincou, vagina também. Então, assim, toma cuidado, cuida bem, né? Então, a gente precisa ter esse olhar. E aí, quando a gente vem, né, com essa ideia, e aí quando a Stephanie me chama como sexóloga, como formadora de opinião, a informação que eu tenho que te dar é uma informação, sim, do prazer, mas eu preciso trazer a informação da saúde. E aí os acordos dos casais são os mais variados, né? Como você disse, no seu relacionamento vocês estão há 10 anos, tem o acordo de fidelidade, talvez ok. Mas será que a gente está vendendo os produtos eróticos para casais há 10 anos só com o acordo de fidelidade? Ou a gente está vendendo para pessoas que vão fazer relacionamentos né, dos mais variados e que precisam ter essa consciência que não é para a gente, não é para achar, que é a sua pergunta, que o lubrificante vai matar os vírus e as bactérias do esperma. Não, o lubrificante não vai fazer isso. Bom, deu para entender que às vezes a gente não vai ter a mesma sorte da Débora? Por favor, gente, se cuidem. Esse assunto é muito sério. Eu sei que parece brincadeira, mas é sério mesmo. Bom, isso daqui tá bem polêmico. Vamos lá. Então, tem isso, né? Eu recebia muitas dessas dúvidas no Altas Horas. Nas minhas redes sociais chegam até hoje, né, Maria? Muita pergunta. Se o esperma faz bem para a pele, faz bem para o cabelo, faz bem para o corpo todo, né? Blá, 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 blá.
Então, pode até ser que faça, até pode, mas, gente, existe uma coisa. Assim como a gente tem toda uma indústria de produtos eróticos e uma cosmética íntima, tem uma cosmética para a pele específica. Você não precisa usar esperma, né? Tem uma cosmética para o cabelo, né? Você não precisa usar esperma. Será que é mais barato nesse custo-benefício aí? Será que é mesmo, né? Enfim, então a dica é não, né? Use o produto específico para a área que ele foi desenvolvido. Olha, essa tá bem engraçada. Laura, tenho pau pequeno e meu filho está indo pelo mesmo ramo que eu. Posso fazer algo? Ele tem 5 anos. Ai, coitado! Pode. Você pode trabalhar a sua cabeça, vem para o meu consultório, né? Vamos fazer umas consultas, meu consultório online, vamos fazer um trabalho aí psicológico para você parar de colocar uma energia tão grande em cima do menino que só tem 5 anos. Porque o pênis vai crescer até esse menino ter 17, 18 anos de idade. E não necessariamente porque o pai tem medidas X, que o filho também vai ter. Então, não ponha pressão em cima dele. E nem pressão em cima de você. Porque, por mais que muita gente critique quando eu falo isso, tamanho não é necessariamente documento. O que comanda é o encaixe do casal. É o dar e o receber prazer. Porque não é um órgão solto que vai transar com uma vagina solta, né? É todo um ser com outro ser. Então, o que é documento mesmo na hora da transa é o quanto um sabe dar e receber prazer, um e o outro. Perfeito. Ó, essa aqui... Ela vai precisar usar a nossa linha de produtos eróticos junto com o parceiro dela. Ó, já vendeu o combo. Só consigo fazer sexo anal fazendo uma prática de colocar na frente e depois atrás. E depois ficar revezando. Isso pode trazer algum perigo? Vamos lá. Olha, o que a gente sabe, né, que a gente sempre divulga e explica, que é o seguinte. As bactérias que habitam o ânus, naturalmente o ânus, se transportadas para a vagina com a camisinha, ou pelo brinquedo erótico, ou pelo pênis sem camisinha, enfim, se transportadas para a vagina, pode causar uma série de infecções. Então, se houve a penetração anal, não é para penetrar na vagina. Se você está usando camisinha, você pode trocar a camisinha, né? Mas, após a penetração anal, se faz uma penetração vaginal, o risco é alto. Mas o inverso pode. O inverso, sim, mas aqui na pergunta era ficar revezando. Né? Não era só fazer o inverso, era revezar. Então, fez a penetração anal, aí tem que trocar a camisinha. Se o casal, né, ele deve usar a camisinha, se ele não estiver usando, tem que lavar. Né? Não dá para fazer a penetração vaginal após a penetração anal sem ter essa noção de trocar o preservativo para que não seja veículo de transmissão dessas bactérias que habitam o ânus e que podem causar infecções. Minha amiga mandou perguntar se mulher também brocha. Uau! Olha, a palavra brochar a gente usa em várias ocasiões, em várias situações e para falar de várias coisas. Então, assim, brochar seria, né? O início, a origem aí de usar esse termo era para se referir à perda da ereção. Mas a gente pode dizer, brochei. A gente às vezes fala isso, estou brochada com determinado assunto, no sentido de, estou desanimada. Então, a mulher, nesse sentido, pode também brochar. Estou desanimada para o sexo, perdi o tesão, perdi o desejo. Né? Que seria essa a ideia com a palavra brochei num conceito mais ampliado. Falando em brochar... Não, porque, assim, eu não sei vocês que estão aqui, mas eu tenho um negócio muito com voz. Então, antes de eu namorar, eu lembro que eu vi um cara no Tinder, começamos a conversar, um gato. Aí a gente foi pro WhatsApp. E aí ele me mandou um áudio. Eu brochei no áudio. Por que será? No sentido, assim, de a voz dele
não sei, me passou algo muito... Alguém tem isso também? Eu sou só eu? Tipo assim, a pessoa vai te mandar uma mensagem mó safada. Ô, sua cachorra, hoje eu te pego. Mas ela manda, ô, sua cachorra, te pego, hein? Ai, não sei. Aí já era. Aí já pra mim, eu acho que o broxar ele vai muito além só do ato sexual. Como a pessoa se porta no ambiente, como ela se coloca diante dos outros. Eu acho que isso é muito mais estimulante pra mim do que o sexo em si, sabe? E você trouxe uma outra informação muito importante, que eu acho que é legal a galera saber, que se a galera já não sabe, que é o seguinte, os homens costumam ser muito visuais. Então, o que estimula muito é ver uma cena excitante. Então, por isso os vídeos eróticos são tão estimulantes e tal. Já as mulheres são muito auditivas e imaginativas. Então, ouvir um áudio broxante pode detonar toda... Não, detonou, bloqueei, beijo, tchau. Né? Então, nós, mulheres, somos muito auditivas. Então, isso faz parte de características, mas quer dizer que toda mulher é assim? Não, em geral, né? Então, o que estimula mais o desejo feminino? A imaginação, o clima de sedução e também o que ela escuta, o papinho, essa coisa auditiva. O que estimula mais o desejo masculino? Seria o que ele está vendo. Os outros sentidos também, né? Porque é o tato, olfato, visão, audição e paladar, é por aí que os estímulos eróticos chegam até nós. Que eu falei para vocês, hein, antes dessa palestra. Você falou? Você estava falando disso? Falei que a audição é um dos sentidos que mais faz fidelizar. Sim. Então, utilizar disso, o olfato, desculpa, o olfato, ele faz com que, sabe o cheiro da sua linha? Se eu sentir cheiro de verbena em qualquer lugar do mundo, você se lembra? Vai me vir só a sua linha na cabeça. Olha que interessante. E o cheiro tem isso também, de deixar um registro. Então, é legal a gente escolher um cheirinho que a gente gosta. Ele pode ser afrodisíaco no sentido de despertar o desejo? Claro que sim, porque fica aquela memória erótica. Gente, essa mulher é maravilhosa, né? Oh, obrigada, vocês que são. A gente agora vai fazer uma foto bem linda. Uhul! E agora a gente vai para nossa sessão de fotos. Não sei se o Guilherme já viu tudo certinho. Já? Tudo certo? Gente, que bom. E vamos Laura, fazer essa foto. Uma última coisa, né? Você tá aqui rodeada de pessoas que vendem a sua linha. Por favor, fica à vontade para falar o que vier no seu coração para elas. Ai, meu Deus, gente, o que eu queria dizer para vocês é que eu estou muito feliz nesses 4 anos de parceria. Quando eu escuto relatos assim que o lubrificante é um dos mais vendidos, eu tenho outros queridinhos aqui na linha, né, que a gente não falou, a velinha de massagem, porque é muito bacana, porque vira, né, um óleo maravilhoso para ser uma preliminar para ambos os sexos. E temos também o outro queridinho, que eu adoro, que é o sérum, né, que é aquela ideia da gente ter um cuidado diário. Mesmo que você não faça sexo todos os dias, né, que não tenha uma regra, tem que ou não tem que, mas você tem um cuidado diário com a sua região genital. Então, a linha, assim, é muito querida e eu agradeço muito a vocês, né, porque é com vocês que a gente chega, né, com esses produtos todos ao consumidor final. Então, muito obrigada.